Agradecimentos especiais ao CEAM, à União Planetária, Janaína, Tatiana, pessoal da organização, sem eles nada se realizaria, né? E queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que disse que não queria que eu agradecesse a ela, mas sem ela eu não estaria aqui. A professora, minha ex-professora, minha querida amiga Salete Aquino. A gente nasce e morre várias vezes na vida, né? E a mãe é quem dá a vida. Então, eu considero a Salete quase como uma mãe, porque é a terceira vez que eu estou ganhando a vida aqui em Brasília. Meu nome, Carolina, significa agricultor ou jardineiro, no hebraico, que plantou um jardim no reino. E eu descobri o significado desse nome quando eu estava trabalhando no assentamento do MST, né? Curiosamente, o meu pai derrubava barracos de poceiro em fazenda de parente rico, e eu fui ajudar o movimento. Como a vida é paradoxal, né? Impressionante. Eu venho aqui hoje falar com vocês. É como filósofa? É como intelectual? Não, embora eu seja mestre em filosofia, especialista em ensino de filosofia. É como pedagoga? Também não, embora eu seja formada em pedagogia, especialista em ensino de filosofia, como eu disse, professora da rede pública há 17 anos. É como Messias, que vem trazer uma iluminação, uma cura para todos os nossos males? Também não, embora eu conte com a ajuda da realidade extrafísica nesse projeto, né? Eu tenho um pouco ironia, de mediunidade desde criança, e digo que é Deus que está por trás desse sonho. Tá? Então, como é que eu venho falar com vocês aqui hoje, se não é como filósofa, intelectual, pedagoga? Eu venho hoje falar com vocês como pessoa. Eu falo da terra, eu falo do ventre, da tripa, eu falo da alma, eu falo da dor que cada um aqui sente, a dor de cada um que é incomparável, né? A dor de cada um que é a dor de todos, não é só minha. Todos respiramos o mesmo ar, todos somos filhos da mesma terra. Essa dor, ela dilacera a gente, né? Mas ela transmuta também. Ela transmuta, ela move, ela faz a gente sair do lugar, a gente espernear. E ela humaniza, ela torna a gente mais humilde e mais sensível para a dor que não é só minha, para a dor do próximo. Chegando aqui de Uber, eu me deparei com a placa da UNB e aqueles barracos, né? Do sem teto, do sem trabalho, do sem comida, do sem médico, do sem dignidade. E é essa dor que move esse projeto, que vem sendo construído já há 27 anos, desde as primeiras anotações dispersas que eu mandei para a professora Salete, e que levaram ela a dizer o seguinte, que eu era a menina mais sonhadora da Unicamp. E o sonho continua, né? A realidade ela é muito paradoxal, e eu quero muito falar, estou muito feliz com a presença da senhora, que eu não lembro o nome, me desculpa, eu sou muito ruim com nomes, Dona Celina. Primeira vez que eu vim a Brasília, a Salete me levou ao funeral do seu Isaac. E a Salete me levou ao funeral. E a segunda vez que eu vim a Brasília, eu fui a um segundo funeral, ao funeral do irmão da Salete, José Ivan Maia. E eu acho isso muito simbólico, porque no lugar que me deu a vida, uns partem e outros chegam. E eu sinto como se a gente carregasse a missão deles. Eu estou toda arrepiada agora. Tá. Eu vim para continuar o que esses homens ilustres, que fizeram tanto pela nossa sociedade, fizeram. Então, eles continuam entre nós. Eles continuam vivos. E eu vim ainda na homenagem ao Isaac, onde foram entregues as sementes de girassol
com uma frase, cada um com uma frase dele. E a minha frase foi a seguinte, eu falei, essa frase era minha. Vamos todos ser protagonistas da conquista da paz plena e da implantação de políticas econômicas que beneficiem a todos. Implantação de políticas econômicas que beneficiem a todos. E esse projeto propõe a continuidade da construção das políticas de geração de trabalho, né, políticas econômicas, para o benefício da população brasileira. Está aqui o título do projeto, Convênio Trabalho para Todos, Caminhos para a Geração de Trabalho e Renda no Brasil, aliando cooperativismo, economia solidária, extensão comunitária e ensino profissionalizante. Nosso projeto propõe um caminho que não é novo, é e não é, porque já tem acontecido muitos esforços no governo, em instituições renomadas, de compor redes, articulações intersetoriais, interinstitucionais, interministeriais, para atacar os problemas do nosso país. Então, por exemplo, o Ministério da Mulher, a Política Nacional de Cuidado da Mulher, articulou 20 ministérios para compor essa política. O Ministério da Saúde é exemplar nessa participação interministerial e intersetorial. 12 ministérios trabalham com políticas de economia solidária. E temos ainda os conselhos interministeriais, né, que articulam vários ministérios para pensar os problemas do nosso país. Mas, ainda assim, quando a gente assiste os jornais, os programas na TV, que é o que o grande público tem acesso, então, o que a gente vê? A gente vê taxa de juros, reforma tributária, inflação, IOF, processos de corrupção, processos contra a tentativa de golpe, e assim vai. Mas a gente não vê uma proposta. A gente vê, estamos prestes a atingir o pleno emprego. Você passa ali no lado dos ministérios, está lá, né, a grande frase, prestes a atingir o pleno emprego. A gente não vê isso, a gente vê o povo se virando nos 30, montando seus negócios, no semáforo, no camelô, né, um terceiro emprego crescendo, a uberização do trabalho, né, e não vemos, de fato, ali uma propaganda de um programa legal de geração de emprego em massa. Tá. O que a gente propõe, só para sintetizar, é a construção de uma política única de desenvolvimento, porque, quando a gente fala em desenvolvimento, todos os ministérios estão, né, aplicando-se no desenvolvimento do país, cada um dentro da sua competência, né? É uma política única pelo desenvolvimento e pela soberania, buscando, a longo prazo, uma cooperação interministerial total. Nós já temos nichos de cooperação, de redes, de ministérios, mas a gente almeja uma cooperação interministerial total, porque o país é um só, e o governo é um só, ele é como um sistema nervoso. Só que esse sistema nervoso está meio esclerosado. 3 vezes que eu vim a Brasília, dá um total de 50 dias convivendo com Brasília, apresentando o projeto aqui e ali, pegando contato de um e de outro. Já conheci muita gente, né? E eu percebi que as pessoas não se conhecem entre si, as secretarias não dialogam entre si. Se eu falar assim, injustiça social, miséria, fome, pobreza, né? Essa imagem expressa bem essa injustiça, essa desigualdade. São realidades imutáveis. O mundo é assim desde que é mundo, e assim ele continuará sendo. O que vocês diriam? Que não. E se eu disser, existe sim um caminho. Passa pela união, passa pela vontade também, por acreditar. Né? Passa pela racionalidade, porque a gente está falando aqui de um sonho, mas é sonho no sentido xamânico, é realidade, é um sonho construído num caminho racional, às duras penas, né? Nas pedras duras do raciocínio lógico. Então, se eu afirmar, existe sim um caminho para a gente atacar de maneira incisiva, não é assim, aqui e ali, né? Tudo soltinho, amarrar, que nem um bom bordado, a gente costurar e apertar bem os pontos,
atacar de maneira incisiva o problema da geração de trabalho nesse país, que é o problema da dignidade da pessoa, que é o problema da paz. Né? Então, o que vocês diriam? Existe? É possível? É possível. Tá bom. Não existem postos de trabalho suficientes. Não existem postos, cargos, vagas nas universidades suficientes. Como é que a gente resolve esse problema se não for montando negócios, gerando negócios sociais? Né? Então, e vai piorar ainda, né? Com a tecnologia das coisas, a inteligência artificial, os postos de trabalho vão só diminuindo, né? Então, temos um problema, o desemprego, o trabalho informal e a pulverização dos esforços, né, que dificulta a solução desse problema. E temos uma realidade, que é um país que tem um potencial imenso de resolver o problema do seu desenvolvimento, que tem leis, que tem políticas públicas, que tem instituições consistentes, preparadas, que tem capital humano, que tem recursos naturais e que tem uma intelectualidade brilhante. Parte dessa intelectualidade está presente aqui hoje. Né? Eu vejo, às vezes, pessoas que estudaram tão pouco e pessoas tão malvadas, vai lá e monta super negócios. E o que está faltando para nós? Com tanta inteligência. Aí já fica uma coisa para ficar coçando aqui atrás da orelha da gente, né? E aí, uma estratégia que eu proponho é nós nos articularmos em rede, com diferentes instituições e diferentes pessoas também, porque é um projeto, eu falo, ele é um projeto eclético, ele é um projeto ecumênico, ele é um projeto interdisciplinar, ele é um projeto intersetorial, juntar, unir em redes, colocar isso no papel, essa união, assinar um compromisso das instituições de investir nesse projeto de geração de trabalho. Tá? Agora, por enquanto, ainda está tudo meio no ar, mas logo, logo, vocês vão ver que a coisa tem o pé no chão, tá bom? Está aí, símbolo da união. Ok. Aqui falando que é uma tarefa de todos, não é uma tarefa de, o Ministério do Trabalho e Emprego resolve. Né? Deixa para eles. Não. Desenvolvimento é uma questão de todos. Né? Palavra-chave, nem precisa falar, né? Público-alvo, em quem nós pensamos. Quando eu apresentei esse projeto para o antigo reitor de extensão comunitária da Unicamp, amigo da Salete também, colega de trabalho, o professor Mohamed Habib, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida, uma sabedoria, o conhecimento dele da cidade de Campinas era excepcional. E o coração também. Ele me falou, vamos reduzir um pouco o público? Que público você gostaria de trabalhar? E eu pensei, mulheres e crianças em situação de violência. O que me trouxe até Brasília? Depois de 17 anos lecionando, sofrendo assédio moral, tendo projetos jogados no lixo, perseguição, processo calunioso dentro da escola, eu me afastei. Já estava com depressão, porque uma pessoa inteligente tem que realizar seus potenciais. Uma semente precisa brotar, e ela precisa de um solo fértil. Né? E aquele terreno não estava bichado, estava desgastado. E aí aconteceu o quê? O estupro de uma criança na biblioteca da escola, onde eu trabalho desde 2011. E isso foi o estopim para eu chegar em Brasília com esse projeto. Porque eu falei, não dá mais. Eu dou a minha vida, as pessoas na escola sabem do que acontece lá há muito tempo, por puro descaso, porque as pessoas que estão lá, os gestores, não estão lá para educar, para cuidar, eles estão lá para roubar. Então, foi por puro descaso que isso aconteceu com essa criança. E, então, eu falei, eu dou a minha vida por uma criança? Mas é só uma criança. Assim como a gente falou que a dor de cada um é incomparável, cada vida é única e rara no universo. Né? Sim, por uma criança eu dou a minha vida. E sofri retaliações, e fui seguida, e senti muito medo, né? Mas isso me trouxe até aqui e vai me levar até outros lares, até outras famílias, até outras crianças, para que elas não passem pelo que essa criança passou ou pelo que eu passei no meu contexto familiar. Tá? Então, dependentes químicos são um público,
ex-presidiários, menores infratores, Fundação Casa, órfãos, aqueles que não são adotados em idade de primeiro emprego, movimento de favelas, assentamentos do MST. Meu projeto piloto é no assentamento Pequeno William, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E pessoas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, a comunidade LGBT, o movimento trans, que sofre demais com isso. Eu vi eles falando no evento Territórios de Cuidado da Fiocruz, o pessoal LGBT, o pessoal trans, falou e implorou, faça alguma coisa por nós, né? Pessoas extremamente competentes que são excluídas. Tá. O desenvolvimento... até agora, nossa, que beleza, né? Tudo é muito lindo. Imagine all the people, como meu professor de economia no primeiro ano criticou o meu trabalho, que eu citei a música Imagine, ele falou, é muito fácil falar, né? O difícil é fazer. E, então, quando a gente fala em desenvolvimento do país, gerar emprego para todo mundo, a gente está diante daquilo que a gente chama de wicked problem. O Rodrigo, da Fé Bahá'í, deu uma palestra aqui e eu tirei alguns conceitos de governança e esse conceito de wicked problem da palestra dele, que eu vi na casa da Thelma, da mãe dele. É a mãe dele, né? Tá. Então, o wicked problem é um problema perverso. Ele é multifacetado, interconectado, exige uma compreensão mais profunda, ele é difícil de definir e a sua solução, assim como o problema é complexo, a solução também é complexa, também deve ser sistêmica. Então, buscando qual seria o foco do problema do desenvolvimento do país, um alvo que, se eu atingisse, ele gerasse como um efeito dominó. Eu pego aqui e cai tudo junto, né? E aí, matutando sobre isso, a gente chegou, tá à mão porque eu não consegui fazer, tá bom? Sou iletrada tecnológica. Chegamos ao problema da geração de emprego e renda. Por quê? O desemprego, emprego e renda não, trabalho e renda, Salete me corrigiu, tá? O desemprego acarreta em violência. Tem múltiplas formas de violência. Tem o alcoolismo, que gera violência. Violência contra a mulher. E a mulher que não trabalha fica presa dentro de casa. Não sabe como sair, ela fica amedrontada. Eu conheço o cúmulo, o paroxismo do medo. Eu sei o que é ficar anestesiada e perder a visão do mundo ao seu redor e das possibilidades. Eu, que sou ilustrada e estudada, passei por um relacionamento abusivo e não percebia. Passei por uma depressão profunda e não percebia. Então, imagina essas mulheres, né? Então, elas ficam presas ali, com suas crianças sendo abusadas dentro de casa. O território onde eu trabalho, no Jardim São Marcos, tem o território dos Amarais, que é uma região toda de ocupação, que era muito forte pelo tráfico de drogas, agora é desvio de carga. A gente tem índices de violência contra a mulher e contra crianças que são os maiores do país. E o índice de violência contra a mulher em Campinas é discrepante em relação ao resto do país. Se um segundo estado está assim, Campinas está assim. Demorei para chegar nesse índice e entender por que eu sofria tanta violência lá também. E, às vezes, eu estou dando aula e a minha mediunidade vê crianças chorando. Você ali dando aula, trabalhando, e vendo o rosto de crianças chorando. E depois fazendo projetos na escola, teatro do oprimido, formas de violência, vamos ensinar essas formas, vamos conversar, vamos curar as feridas, e descobri só no noturno 20 jovens que tinham sido abusadas, só no noturno, com 100 e poucos alunos. Quantas meninas? Tem 20 meninas que, na idade dos 5 aos 11 anos, tinham sofrido algum abuso dentro de casa por parentes, primo, tio ou próprio pai, né? Dando trabalho para essas mães, essa realidade pode ser revertida. A saúde, a gente gerando emprego e renda, melhora a saúde das pessoas. Gente feliz é gente saudável, gente que se alimenta bem, que trabalha feliz, que tem sua dignidade, não fica doente. E a gente descongestiona o SUS, e aí sobra dinheiro para investir em outras coisas, ou investir melhor no SUS, né? A gente empoderando uma classe consumidora e gerando emprego, a gente vai fortalecer a classe empresarial. Quando eu falei que esse projeto é eclético, ele também não é ideológico. Ele
quer dialogar com todos os setores. Por exemplo, a OCB, Organização de Cooperativismo, é mais patronal, mas ela já tem todo um trabalho com políticas, uma organização internacional do cooperativismo que pode ser aproveitada. E outra, como é que nós vamos, pensando em governança agora, que é um assunto que vai pegar forte, chegando agora às eleições presidenciais, né? Como é que a gente vai pensar numa política de longo prazo se a gente criar uma política de viés ideológico? Se ela excluir determinados partidos, determinadas entidades, determinadas organizações. Vamos achar um ponto em que todos podem confluir? Tem hora que dá vontade até de lançar a ideia assim, vamos criar um partidão aí, Brasil, chamado Brasil, e vai ter um membro de cada partido, porque se você é mesmo a favor do país, você vai entrar para ele, né? E quem é que se une aqui? Em nome do país, em nome de cada pessoa que sofre nessa nação. Quem se importa de verdade? Então, a gente encontrou, nesse Wicked Problem, uma solução sistêmica, o ponto onde, se a gente atacar, muitos problemas desabam junto com ele. E aí, essa solução, ela depende do pensamento sistêmico, né? A gente está falando aqui de articular redes. Em termos religiosos, a gente pensa no conceito da ecologia integral, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? E, em termos científicos, a gente pode falar do conceito de pensamento sistêmico. Ok. Tudo está interrelacionado, tudo e todos. Às vezes, a gente sente depressão e não sabe de onde vem. Vem da depressão de pessoas que estão perto de nós, deprimidas, né? Às vezes eu converso com uma pessoa e ela desperta o melhor de mim. Eu me sinto alegre, eu me sinto inteligente. Já tem gente que faz eu me sentir um lixo. Não é assim? Né? Filósofos seguem a lógica. Químicos estudam substâncias químicas, matemáticos, cálculos e números, geógrafos, né? Territórios, terra. Mas o filósofo tem a lógica como seu instrumento e as palavras como seu material. Então, se todas as áreas são afetadas pelo desemprego, como a gente viu, então todo o governo federal precisa, através de uma cooperação interministerial plena, investir em um projeto, em um plano nacional de pleno trabalho para o desenvolvimento do país, né? Com uma prova racional de que o trabalho é um X da questão nesse problema. Eu estou precisando fazer uma pesquisa. No final dessa palestra, eu vou entregar um formulário. Nós vamos fazer um mutirão, tá? É um mutirão, uma força-tarefa para que esse projeto vá para frente. E aqui eu tenho 3 páginas com coisinhas que cada um pode fazer. Cada um fazendo um pouquinho, parece um caminhão de grande? Não é. E cada um fazendo um pedacinho, a coisa fica leve. E se o espírito, a gente criar uma coisa nova, o nosso trabalho hoje, esse trabalho formal, ele nos massacra. Quantas pessoas eu conversei que, eu não tenho tempo, eu estou sobrecarregado, é tanta coisa, é tanta cobrança, né? E paga isso, e paga aquilo, e não sobra dinheiro, e vive correndo, e corre, 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 nunca chega em lugar nenhum, né? Mas cada um fazendo um pouquinho, a coisa pode ser leve e brincalhona. Um mundo novo supõe um ser humano novo. A gente não vai criar um mundo novo com o mesmo desgaste, com a mesma fissura, com o mesmo desânimo, com o mesmo cansaço, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu quero que vocês sintam prazer também de serem quem são, de estar aqui pensando junto com a gente, né? Como é que a gente ajuda as pessoas? É tão simples. É megalomaníaco. Não, eu estou falando da dor das pessoas. É muito simples, né? Aqui eu já falei, né, dos exemplos de criação dessas redes que já acontecem, conselhos interministeriais, articulações interministeriais. Tá. Esse projeto ele organiza seus parceiros em 3 tipos de parceiros. São os macro parceiros, médio parceiros e micro parceiros. Achei. Macro parceiros, a gente pensa que porque eles estão aqui na ponta, mas você vê que a ponta é mais fina do que a base, né? Porque eles estão na ponta, eles são bambambam, não. O governo é servo do povo.
Assim como o diretor da escola também é servo dos seus alunos, que estão no topo da hierarquia educacional, e nas escolas é invertida essa hierarquia. O diretor passa a ideia de que ele que manda, né? E aí o povo pobre vê aquele homem chegando bem vestido num carrão e fica do lado do seu algoz, né? E ele vai lá e compra a cesta básica feita com os produtos tirados da merenda do filho dele, né? É atroz, tá? Então, microparceiros, os drogaditos, os menores infratores, os assentados, os imigrantes, os grupos trans, ex-presidiários, aquilo que a gente falou. Os médio parceiros são aqueles parceiros que vão estar fazendo articulação entre as políticas, né, pegando os créditos, os financiamentos e passando as formações para os microparceiros. Então, OSCs, ONGs, OCIPs, o Sistema S, Incubadora Tecnológica de Cooperativas, Instituto Federal, ONGs, Central Única de Favelas, Movimento dos Sem Tetos, Emater, Embrapa, SEAGRE, Fiocruz. Alguns desses parceiros eu já estou em contato, tá? Como o MST, a Fiocruz, o Instituto Federal, lá de Planaltina, eu já apresentei o projeto para eles também. Já está acontecendo um diálogo em cima desse projeto, ok? Então, deu para entender? Tá? O esquema de parceria. O professor Wagner da Fiocruz falou, se você conseguir metade desses aí, já é demais. Não, nós vamos conseguir todos. Eu tenho que pensar assim, a fé pensa assim, eu não vou conseguir, porque o que eu vou conseguir já está conseguido. Não é assim no Apocalipse de São João? Não é assim na fé? É a fé que move esse projeto, porque sem fé eu já teria tombado 1000 vezes na minha vida, né? Não teria chegado aqui. Tá. Então, como eu estava falando, os microparceiros que vão receber essas formações, que vão incubar os negócios, ok? Que podem se tornar multiplicadores do projeto também. Os microparceiros se tornam médio parceiros nessa história, né? Os médio parceiros. Dentro dos médio parceiros, eu apresentei esse projeto, eu e a Salete, estávamos juntas com a Janaína Soares, a nossa decana de extensão do DEX. E, inclusive, ela disse que já está rolando um movimento que o governo pediu para articular movimentos sociais, extensão comunitária, com alguns ministérios. Então, a Janaína não achou absurdo esse projeto, porque esse movimento já está acontecendo dentro da universidade. Então, a gente propôs o quê para a Janaína? A gente propôs criar. A extensão universitária, comunitária, ela já vai até as comunidades, né, até o público-alvo. Mas a gente propôs criar um bloco de ações de extensão voltados para a geração de trabalho, para a geração de negócios sociais. Uma coisa consciente. Organiza um evento, chama os professores, vê que ações daquelas que existem que podem entrar e vê que novas ações de extensão a universidade, o Instituto Federal pode oferecer, né, que incube esses negócios sociais. Voltar às nossas instituições para a incubação de negócios sociais. E eu entreguei uma lista quilometral de propostas de ação de extensão pautadas no estudo que eu fiz em cima das milhares de ações de extensão oferecidas pelos diversos campos da UNB. É uma riqueza, é muito bonito o que a Universidade Nacional de Brasília faz. Eu não vi isso ainda em outra universidade, de tanta riqueza com a extensão comunitária. É bonito mesmo. Agora parece que deu uma esfriadinha, porque cortaram um pouquinho de bolsa, né? Mas, ainda assim, é bonito. E também, gente, o ensino técnico profissionalizante. A gente tem o ensino médio técnico, no estado de São Paulo. A gente tem o EJATEC, Educação de Jovens e Adultos Tecnológica. O jovem está cansado de blá, blá, blá. Eles gostam da minha aula porque eu levo a filosofia para a vida deles. Amizade, namoro, família, gosto musical, estilo de moda, né? Eles amam, porque é prático. Então, os conteúdos estão um pouco capengas, um pouco descolados da realidade. O jovem quer efetividade. A gente tem na periferia muito jovem que já está montando seu negócio, ele tem uma barbearia, ele tem uma clínica de estética, a menina faz trança, ganha dinheiro. Tem jovem que tem casa própria. Eu falei, nossa, eu vim aqui para aprender com vocês, gente. Né? Eu não tenho casa própria, eu não estou muito feliz com o meu trabalho, e vocês estão aí
Todo empoderados. Aí, uma professora de matemática usava o conceito de matriz para fazer feiras de empreendedorismo. E disso saíam vários negócios. Então, imagina você sair do ensino médio com um negócio montado, com seus colegas. Né? Então, já um ensino médio profissionalizante e técnico para criação de negócios sociais e cooperativismo. É uma ideia boa? Eu acho. Tá bom. Já falei dos papéis dos parceiros. Tá. E podem chamar de megalomania. Eu digo não. Não é megalomania. É a inteligência filosófica e o coração de uma pessoa que sofreu demais também, que viveu o horror. Tá? Um horror que espraiou para tudo quanto é lado, que fez ver o horror do outro. Né? Somos um. Somos um. Então, essa inteligência filosófica, eu sou boa para resolver problema. Eu estudei o filósofo mais difícil da história da filosofia, Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, um austríaco, pai da filosofia contemporânea ao lado de Heidegger. E eu resolvi o problema do solipsismo no Tratatus de Wittgenstein, Tratatus Lógico-Filosóficos, uma obra que ele escreveu nas trincheiras de guerra, que se propunha em 70 páginas resolver todos os problemas de mais de 2.000 anos de história da filosofia, sem citar nada. Eu vi gente que estudava há 10 anos o problema e falava, como assim? De onde você tirou isso? Né? Então, eu fiz um trabalho original de mestrado, que durou 6 anos, para resolver esse problema abstrato. E saí de lá revoltada, eu queria ajudar as pessoas. Né? Então, quem resolve o solipsismo do Tratatus pensa muito bem em qualquer tipo de problema social. Tá? Eu sentia que a minha inteligência estava sendo jogada no lixo. Eu estou procurando um lugar em Brasília, um lugar no governo, para estar ajudando na construção dessas políticas. Esse lugar está reservado. A gente não deve procurar, a gente deve deixar o lugar chegar até nós. Né? Tá. E aqui está o meu projeto piloto. Tá? Vamos sair agora de tanta teoria e vamos falar um pouco da prática. Eu não sei que cargas d'água que aconteceu, eu não lembro de como eu conheci a Adriana, da comuna Panteras Negras, do assentamento Pequeno William, de Planaltina, e fui para lá. Já estive lá 2 vezes, estou com um trabalho de campo agendado agora, dia 25, eu estou indo para lá de novo. Tá? E encontrei lá o germen de vários projetos. Lá eles já estavam pensando em turismo rural, por exemplo, e meu projeto contemplava o turismo rural. Já tem a ideia dos brotos, destilação de óleos essenciais, enfim, vários projetos que estavam dentro do meu projeto, um projetão maior, que a Salete acompanhou também, que ela corrigiu. Eu tenho um documento que eu só vou entregar para os microparceiros, que são propostas criativas de produtos para incubação de negócios sociais. Eu tenho ideias para produtos criativos. Já estão no ar essas ideias, não são só minhas, mas algumas coisas são bem inovadoras. Tá? E esse aí eu não entrego assim de bandeja, tá bom? Preciso entregar para os parceiros. Tá. Já fizemos algumas atividades no assentamento. Preparamos um formulário, que está aqui, para aplicar lá, para ver o que eles produzem, como eles geram renda, as dificuldades de geração de renda, e uma lista de ações e produtos que podem ser oferecidos em turismo rural, né? O que eles podem oferecer, tanto em termos de lote individual, quanto numa organização coletiva. E estamos já com uma ida do Sérgio Pamplona, meu arquiteto, lá com a gente, para a gente pensar o portal de entrada do assentamento, porque a gente está precisando unir as pessoas dentro do assentamento. Desde a pandemia, eles ficaram muito desunidos. Né? Então, esse portal vai ser a primeira estratégia para unir as pessoas, já conseguir que um pessoal de um lote receba os outros assentados lá no lote deles. Então, já estamos começando a linkar as coisas, né? Para a gente pensar a entrada do assentamento, que, como vocês viram, está bem deteriorada. Né? Ela está pior, está com um matagal lá violento. Ah, e o dinheiro? As pessoas sempre colocam o dinheiro na frente. Eu digo assim, coloca o sonho na frente, coloca a fé na frente,
Coloca o ser humano na frente, que o dinheiro chega. Porque de dinheiro o mundo está cheio. E tem gente por aí que não sabe nem o que faz com tanto dinheiro. Sabe o que eles fazem? Faz um pedaço de pizza gigante. Usa várias aeronaves para içar esse pedaço até lá no céu escorrer. O maior queijo escorrido do mundo. E ninguém come. Não, então faz lá um submarino, economiza na liga metálica e vai lá ver o Titanic morto lá debaixo do mar e morre junto. Né? Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, a ideia é, vamos múltiplas fontes financiadoras, as linhas de financiamento dos ministérios, as entidades privadas que investem em projetos sociais, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Petrobras, Fundação Banco do Brasil, organizações sem fins lucrativos, recursos públicos, doações, empréstimos de coisas materiais, de pessoas físicas e jurídicas, ferramentas, máquinas de costura, sementes, doações, gente, doações, recursos internacionais, fundos destinados à incubação de empreendimentos cooperativos. E tem as ideias criativas para captar recursos. Vou te pedir mais um pouquinho. Tá? Contatar artistas locais de Brasília, fazer um show beneficente, juntar esse dinheiro, juntar as doações do que precisa. Festas e feiras, leilões. A blogueirinha, ela organiza leilões na internet. Vocês conhecem a blogueirinha? Então, a blogueirinha organiza. Vamos organizar um leilão legal? Vamos contatar os famosos? Né, um leilão com roupinhas doadas por artistas, por intelectuais, para a gente incubar uma cooperativa de customização de roupa. Tá? Então, várias ideias. Vamos contatar os super ricos do mundo que investem em projetos sociais? Quem tem cacife para isso? Tá? Então, é um mutirão para a geração de trabalho e renda. Tá. Pensamos muito nos mecanismos de transparência desse projeto, ok? Vão precisar de gente para elaborar uma plataforma de prestação de contas impecável. E tem uma coisa que eu preciso muito falar. Tá? Temos as metas de curto, médio e longo prazo. Não vai dar tempo de falar um pouco agora. O meu papel no projeto. Eu quero falar um pouco do ideal que está por trás. A nossa sociedade inverteu o ideal de política e fica falando que somos tributários, herdeiros dos gregos. Né? Na República de Platão, o político era o filósofo. E o político, ele não é o reizinho que tem o salário maior, que todo mundo bate palma para ele. Não. Ele é personificação de todas as vontades de seu povo, e ele simplesmente é servo da polis. Ele não tem salário, ele tem todos os meios. Ele tem a casa, ele tem o transporte, né? Ele tem a comida, ele tem a saúde, mas ele mesmo não recebe mais do que os outros, não recebe nada. Ele é como se ele fosse a polis personificada em uma pessoa. Então, isso ainda está em elaboração, mas eu penso que as pessoas que vão compor, por exemplo, o conselho fiscal de um projeto que move tanto dinheiro, né, porque quando ele for crescendo do territorial para o nacional, ele vai mover muito, rios de dinheiro. E as pessoas estão, todo mundo está virado de ponta cabeça. Então, as pessoas que vão compor esse conselho fiscal vão ter que assinar um acordo de que você vai ter o seu salário, mas você vai ter suas contas bancárias públicas, a conta bancária do projeto que seja pública também. Né? Você pode ter o seu salário, mas você tem um limite. E todos os meios que você precisar para trabalhar vão ser te dados também. Tá? Eu estou disposta a dar o pouco que eu tenho todo em um projeto. E a ser uma dessas pessoas. Eu não quero nada para mim. Eu acho que a vida me depenou tanto que eu entendi que o valor da vida... A gente se veste assim, isso aqui é armadura de guerra. Né? O bom mesmo é estar com o pé no chão na terra. Isso aqui é armadura de guerra. Todo mundo quer paz. Tá? Ok. E os encaminhamentos práticos serão formulário, que eu vou entregar para vocês. E só terminando, tudo que eu faço tem esse menino, meu pai, João Noronha Pérez Filho, por trás. Tá? Esse menino, com 4 anos, com essa idade, era escravizado na roça. O meu bisavô era milionário, tinha fazendas no Brasil inteiro, morreu louco,
com um colchão e travesseiro cheio de dinheiro que não valia nada. Batia no meu pai, humilhava, e um dia ele levou meu pai até o carrinho de sorvete. Falou: ô, Joãozinho, vem aqui, você quer sorvete, meu netinho? Joãozinho foi lá. Sim, vovô. Fez o sorveteiro tirar o sorvete, pôs na cara do meu pai. Você quer sorvete, Joãozinho? Quero, vovô. Cresce, trabalha e compra. Esse era meu bisavô, tá bom? O meu pai morreu aos 58 anos de idade, de depressão e alcoolismo. O nosso lar, a partir dos meus 15 anos, se desestruturou completamente. Era violência, era tristeza. Eu via à noite pela fresta da porta o meu pai chorando porque não conseguia mais sustentar sua família. Então, vamos pensar em cada Joãozinho que está nesse caminho nosso, em cada família que a gente pode ajudar a não passar pelo que a minha família passou. Até hoje a gente sofre ainda as rebarbas de tudo que aconteceu. E eu vou terminar só com uma música do Fagner, já que eu falo com sensibilidade, tá bom? É aquela música Guerreiro Menino, que ela expressa o ideal desse projeto. É aquela música assim: um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu entendi que essa palestra é a preocupação trazida pela palestrante a respeito da criação de empregos, né? Como criar mais empregos, gerar renda. Nós temos uma população muito grande no Brasil e nós temos uma taxa de desemprego hoje relativamente baixa. Baixou, né? Até próxima da taxa estrutural. Mas, mesmo assim, nós observamos muito desemprego precário e informal. Então, é preciso aumentar o emprego. Mas eu observo que a nossa população ela é despreparada. O Brasil é um país retardatário em tudo. Não avança na ciência, sempre copia, vai atrás. Então, é uma população que não está, assim, muito preparada para grandes trabalhos. Eu vejo que nós temos greves, greve. No serviço, na escola pública, temos greve há tanto tempo, a gente vai até esquecendo, e não se resolve. Toda hora tem greve. A UNB aqui está em greve ainda, né? Está a biblioteca fechada. Absurdo. Eu acho absurdo que o governo e demais instituições não resolvam esse problema. Nós temos uma baixa qualificação por isso. Outro aspecto, não sei se você falou, acho que não. Nós temos uma tendência mundial hoje de eliminação dos empregos. Os empregos vão terminar, acabar. O IA vai acabar porque não precisa mais da gente. Tantos trabalhos serão ociosos, redundantes. Isso é bom. Vamos fazer outras coisas, pensar outras coisas. Não sei se você pode falar algo a respeito. Obrigado. São várias experiências pessoais, mas mudei muito os meus conceitos sobre a vida e sobre a visão do mundo, participando das palestras, aqui na Tribuna Livre Darcy Ribeiro. E especialmente porque eu senti a noção de solidariedade humana pelo uso
da tecnologia que esse medalhão, que todos que aqui estão usam só para mim, só para mim. E depois também, eu tenho 2 cachorrinhos que sentem muito a minha falta quando me ausento da casa. Mas aí a Raquel e a Janaína disseram, olha, traga para casa, para o evento aqui no templo. Então, pelo menos contribuir para esta visão mais ampla e mais solidária através da alta tecnologia, que é o tal do Roger, não é? Que vocês todos me emociona muito, usam para falar aqui na frente, para eu ouvir, e os cachorrinhos que ficam passeando entre a gente. Mas eu ouvi muitas palestras aqui, pois que eu soube que esse círculo existia, acabei assistindo várias palestras. Mas, nas últimas semanas, eu fiquei muito impressionado pela palestra dela também, mas também pela palestra do Dr. Ulisses. Dr. Ulisses, que eu conheço desde 1986, quando passei a morar em Brasília, ele foi, de alguma forma, o patrono do governo paralelo do Lula, que eu participei, para fiscalizar o governo do Collor. Vocês se lembram disto, não é? Ele emprestou uma parte do escritório para nós montarmos a sede aqui em Brasília e, de alguma forma, ele também, eu fui, digamos, ministro sombra de reforma do Estado, e ele também teve atividade na cúpula do Poder Judiciário. Bom, não deu em nada, de certa forma. Aí me lembrei também de que a China hoje apresenta um modelo diferente, que, de alguma forma, foi responsável pela minha prisão no Chile, quando teve o golpe em 73. Eu fui preso, fui torturado, me colocaram na frente do pelotão de fuzilamento como assessor chinês do Allende, quando não tinha nada a ver. Mas depois também eu fiquei impressionado com a palestra da Carol, porque mostra que vivemos aqui em Brasília, capital federal, a desigualdade e a injustiça que certamente diz respeito a todo o Brasil. E as propostas dela, eu sinto que vai ser uma dificuldade muito grande para serem executadas. Ou seja, a proposta do mestre Dr. Ulisses é muito simples. É muito simples. Ele propõe o vegetarianismo. Claro, se somos solidários, que sejamos solidários com todos os seres vivos. Nós não somos carnívoros. Por que não nós nos aproximarmos do vegetarianismo, como é a refeição aqui, que todos nós aproveitamos? Uma coisa simples, não é? Eu fui na palestra do Luiz, na comunidade espírita Atahualpa. Ele fez essa proposta, foi a proposta principal, muito simples, não é? E também
o Esperanto, como a busca da unidade. Eu tenho me relacionado com a fé Bahá'í, que fala da unidade das religiões, unidade da humanidade e unidade da espiritualidade. Por que não a linguagem Esperanto? Então, eu fico muito impressionado com a palestra da Carol e sinto as dificuldades da sua execução. Como seria bom se todo cidadão, cidadã que você é muito, fosse assim. Infelizmente, a gente vê que isso aí, tudo que você falou, já foi feito. Só que foi feito de uma forma errada, porque, em vez de entrar a solidariedade, entrou a competição. Eu passei 32 dias numa aldeia, numa ilha de Bananal. Quando era universitário, fui presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. Fui da diretoria do Honestino e depois fui presidente da FEUB. E, como militante, eu fui convidado para aquele projeto Rondon. E diziam que aquilo era coisa de militar, não sei o quê e tal. Eu achei o seguinte, maravilhoso ir para a ilha do Bananal, que eu queria ver uma ilha funcionando, e também ver como é que os índios funcionavam. Porque diziam que os índios eram, assim, um resto da sociedade. Como eu fiquei feliz de participar da vida dos índios durante 32 dias. Teve pessoas que foram para lá e já procurando cerveja, cachaça e festa e tal. Outros procurando o sexo daquelas mulheres lindas que estavam praticamente nuas. Outros procurando ver o que é que eles ganhariam de dinheiro em função daquilo que estava ali. E aí eu me lembrei de Deus. Eu não sei se vocês acreditam em Deus, eu acredito. Deus criou o homem e deu para o homem o maior presente que a gente pode ter nessa vida. Um jardim. Viu que ele estava sozinho e arranjou o outro presente melhor da vida, a mulher. E os índios viviam naquele jardim ali, homem e mulher. E olha bem, levantavam com o sol, Salete. E iam pescar, catar, fisgar peixe, por aí afora. Juntos, em bando, uma maravilha. Voltavam, cada um com o que tinha conseguido catar, pescar, né, caçar, jogavam lá no centro da taba, e as mulheres já vinham e tal, preparavam aquilo, alguns homens também ajudavam a preparar a comida. Comiam todos juntos. Não tinha um que comia mais, outro que comia menos, a menos que estivesse com mais fome. Depois, iam dormir, gente. Descansar, a tal sesta que se fala tanto e que se pratica pouco. Depois da sesta, eles iam jogar bola, brincar e fazer outras coisas lá que achavam interessante, gostoso, a palavra deve ser isso. Trocar ideias e tal, isso, aquilo. Se tivesse algum problema sério para resolver, chamavam os anciões da tribo, lá por volta das 6 horas, e resolviam o problema mesmo. Porque todos tinham condição de falar, dar a ideia, e a ideia majoritária tinha que ser praticada.
sob pena de quem não praticasse ter que sair da tribo, ou seja, o bando valia. Solidariedade. É um pouquinho mais, mas eu acho essa história tão bonita que eu quero compartilhar com vocês. E é uma história de uma pessoa que passou 32 dias numa ilha, universitária, interessada em tudo, mas vendo principalmente o ser humano. Então, tudo funciona muito bem. As crianças são filhas de toda a tribo. A criança chega, dorme na casa dela ou na casa dela e tal. O pai não está preocupado com isso, não. Os homens não são donos das mulheres, não. Então, querida, parabéns. Você, além de ser uma sonhadora, é, como eu, um subversivo. Porque a gente está aí nesse mundo, satisfeito, mas com vontade, como todos nós aqui na tribuna, de mudar esse mundo para melhor. Muito obrigado. Carol, parabéns. Eu fico muito sensibilizado quando eu vejo projetos com esse coração. Eu acho que a gente precisa botar coração nas coisas que a gente faz. Eu e a nossa querida doutora Henriqueta trabalhamos num projeto muito bonito, chamado Projeto Acolher. É um projeto do Centro Espírita Paulo de Tarso, lá do Lago Norte, em que a gente procura beneficiar as pessoas em vulnerabilidade social, né? Os moradores de rua. Então, a cada 15 dias, nós vamos e distribuímos o café da manhã para o pessoal que está nas cabaninhas ali na L2, ali perto do CEUB, né, lá no setor comercial sul e tal. E nos outros 15 dias, a gente conseguiu uma parceria e bota os 2 ônibus, esses ônibus vão até eles, pegam eles, levam para o centro, lá eles recebem um café da manhã com música, eles tomam banho, porque eles têm uma grande necessidade de se assear, né? Recebem calçados e roupas, participam de palestras e dinâmicas, têm acesso à assistência médica, os voluntários cortam o cabelo, tem podólogo, né? É todo um trabalho no sentido de acolher essas pessoas em vulnerabilidade. Bom, e aí depois nós fazemos, então, palestras para que, primeiro, tem um outro parceiro que trabalha com acolhimento, que é o IDVV, o Instituto de Valor a Você, lá no Gama, que pega os adictos de álcool e droga e leva lá para o Gama, e é uma comunidade terapêutica. Tá? E, além de tudo, nessas palestras, a gente trabalha a visão deles quererem sair da rua, deles desejarem sair da rua, não é? E embora ainda estamos engatinhando, mas nós temos um projeto de capacitação que vai fazer com que eles aprendam, por exemplo, o cara quer ser servente, o cara quer ser um pedreiro, o cara quer ser um marceneiro, não é? Então, a gente faz uma parceria com o GDF, eles são matriculados nesse curso do GDF, e as empresas vão lá e buscam esses caras e dão trabalho, entendeu? A minha única pergunta que eu te digo é o seguinte: na nossa experiência, a gente está numa região de alto poder aquisitivo, e nós estamos ganhando terreno, nós estamos conseguindo adesão, o projeto está aumentando, mas as reações são muito grandes, entende? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, você tem dentro de um ambiente espiritual lindo, né? Eu vi a seguinte crítica: não, porque aqui o pessoal é bêbado, faz uma porção de coisas. Aí o líder do projeto perguntou: qual foi o dia que a senhora viu isso aqui? Não, eu nunca fui lá ver, não. Então, entende? É o puro do preconceito. O que eu quero perguntar é: como é que você sugere que a gente consiga adesão, onde a cultura é uma cultura de desprezar
as minorias, né? Essa é a pergunta que eu queria te fazer, tá bom? Obrigado. Cadê o Hélio? Eu já vi o senhor falando aqui uma vez, seu Hélio, reclamando das greves. Bom, mas, em primeiro lugar, o senhor falou, confirmando a necessidade de gerar mais trabalho. E, de fato, sobre as greves, o governo tem que resolver, sim. Mas a greve é um instrumento legal. É uma forma pela qual as pessoas lutam pela dignidade no seu trabalho. Porém, eu tenho uma crítica às greves no Brasil. A gente tem uma Central Única dos Trabalhadores, que também tem muitos problemas, né? Eu, como professora, já vivi várias greves, de algumas participei, outras não, porque o financeiro não permitia. E eu perguntava para as lideranças sindicais, né, da APOESP, um dos maiores sindicatos da América Latina, e a greve geral? Quando é que um professor universitário vai parar por um professor da escola pública? Né? Quando é que um lixeiro, junto com um professor, junto com da Petrobras, junto com... Entende? Quando é que todas as categorias vão se unir por uma greve geral? Então, eu tenho uma crítica às greves. Eu não sou contra, eu acho que o governo tem que resolver, mas eu acho que os grevistas têm que ter propostas, e eu acho que a greve precisa ser mais unificada. O trabalhador brasileiro não é unificado. Então, sabe o que era greve unificada para o pessoal da POESP? Um sindicalista, eu tenho um amigo que é sindicalista da Petrobras, que ganha 13 mil por mês para ser militante e vai lá representar a Petrobras. E é isso que eles chamam de greve geral. Né? E outra coisa que me chamou a atenção, você falar que nosso povo não tem a criatividade para tocar esses projetos inovadores. Né? A gente segue muito o modelo de desenvolvimento dos países de primeiro mundo, o modelo de desenvolvimento tecnológico da alta tecnologia. E nós temos intelectuais que estudam, por exemplo, no grupo de residência CTS, né, uma tecnologia social, mas nós não temos uma produção vigorosa de tecnologia nacional. E aí eu cito o exemplo, eu acho que era na Costa Rica, que a própria população, com todas as dificuldades, a tecnologia não chegava até elas, começou a ir em lixão e pegar bicicletas quebradas e transformar em debulhadora de milho, transformar numa máquina de lavar roupa. São ideias nesse sentido que o meu projeto anexo, que foi o primeiro projeto, contempla. Tá? Então, a gente é a favor de uma cooperativa do Brasil, uma rede de cooperativas, produzindo tecnologia social nacional, voltada para as necessidades da casa, as necessidades de dentro, né? Pensando uma microeconomia, uma micropolítica. Tá? É isso, seu Hélio? Obrigada. Monge Sato. Dificuldade, Monge Sato. Eu amo dificuldade. Se for fácil, eu passo. Quando eu entrei na rede pública de ensino, eu passei em 4º lugar de Campinas. E eu escolhi a dedinho a escola onde eu ia trabalhar. E eu escolhi um dos territórios mais vulneráveis. Porque eu tenho a inteligência, eu tenho a ferramenta, eu falo que eu sou uma máquina de guerra. Que eu fui preparada para a guerra. E um guerreiro sem a guerra não é guerreiro. Então, e eu digo assim, olha, dificuldade foi o que eu enfrentei até hoje. Isso, para mim, é fichinha. Diz que o mineirinho, né, minha família é de Minas, eu tenho pé na roça, tá? Eu nasci em São Paulo, mas fui criada no Paraná. Meu pai cuidava de roça, derrubava barraco de poceiro, tinha sítio. Deu tudo errado porque o leite não dava dinheiro, né? A minha família é de Minas, muita gente com roça. Então, dificuldade é o que eu enfrentei na vida até hoje. A gente andava com o sutiãzinho rasgado, brigava com a irmã por um sapato, quem não tinha o sapato não saía, e a minha irmã era muito danadinha, ela usava o sapato na minha vez e me deixava em casa chorando. Danada se deu bem na vida, graças a Deus. Tá? Então, ver a família destruída, passar por processos caluniosos, passar por estelionato sentimental, por uma depressão profunda, chorar todos os dias por 3 anos e meio, sem tirar um dia nem pôr, sem saber que era depressão, e até possessão demoníaca.
Então, eu digo assim, e resolver o problema do solipsismo no Tratado de Wittgenstein. Né? Então, que venham as dificuldades, eu já tomei muito não na cara e muita porta fechada. Mas aí, aproveitando já e conversando com o Luiz Horta, né? Vamos fazer com que nossos sonhos fluam como a água. De 100 portas, 99 fecham e uma abre. Não vamos querer convencer ninguém daquilo que ele já não tem no coração dele. Vamos encontrar essas minorias que sonham como nós. Né? Vamos se aproximar dos nossos semelhantes. E eu acredito que as dificuldades que estão vindo, porque são muitas, né? As catástrofes climáticas que estão anunciadas, que configuram um apocalipse. Né? Tem muita coisa, muita gente publicando vídeo, texto, falando, olha aqui, que estava na Bíblia, que está acontecendo assim, assim, assim. Né? Lá em Israel tem lugar que não tinha nada e já tem peixe, e tem planta, como os profetas profetizaram há tanto tempo atrás. Então, a gente encontra aqueles que nos dão a força. E, às vezes, um só, com um coração bem grandão, faz muito mais do que 1 milhão sem coração. Né? Né? É isso. Busca quem te ama, tá bom? Para o Willem, eu diria que não, Willem, nunca foi feito, justamente porque não houve a solidariedade. Né? Nossos esforços estão pulverizados, mas esse projeto ele está sendo gestado, ele não é meu. Eu também participo do todo. Eu sou uma parte do todo. Eles falam de consciência coletiva. Tudo bem, é um conceito meio misticoide, mas eu sou misticoide também. Misticoide racional, tá? Misticoide lógica. Então, tem muita gente pensando como a gente. Está chegando o momento dessas pessoas se unirem e se encontrarem, como no filme Matrix. Começaram com 3, foi 30, 300, 3 mil. E derrubaram a Matrix. Né? E o terreno fértil para esse projeto, ele está sendo gestado também. E são essas catástrofes, como nós vimos no Rio Grande do Sul. A solidariedade brotou no meio da tragédia. Eu chorava vendo TV. Eu falava, eu chorei muito na minha vida já. E agora está na hora de vocês chorar um pouquinho também, para minha lágrima secar, né? E eu vejo aquela gente com vontade de entrar na fila para passar o alimento um para o outro. E o prazer daquelas pessoas de estar ajudando. Então, aguardem, porque as coisas vão piorar. E aí eles vão precisar de nós. E é isso que eu tenho para falar, não. É isso. Obrigada, gente. Nossa, que tarde interessante, não é? A Carolina, que é greve geral, hein, Carolina? Greve geral, que eu saiba, é antes de fazer uma revolução, uma greve geral, assim, total. Geralmente é num momento de grande mudança da sociedade, né? Mas é isso que ela está nos dizendo agora, né? Fazendo com que cada um de nós fique atento. Nós vivemos um momento muito especial, né? Estados Unidos entrou na guerra contra o Irã, né? Eu acho que os nossos corações estremeceram com esta realidade nova desde sexta-feira. Então, precisamos acolher tudo que fala na palavra paz, não é? E a desigualdade e a pobreza são as fendas, né, da nossa sociedade capitalista, cruel, perversa, injusta. E a proposta da Carolina é fazer esse encontro dos vários atores, né, multifacetados, é o governo, é a empresa, é a ONG, enfim, cada um de nós aqui, as universidades, todos juntos, né, fazendo essa grande frente para conseguir este projeto solidário de criação de emprego e renda. Então, continuamos nós, não é, a cada dia, ajudando esta paz que hoje se chama Projeto Solidário de Emprego e Renda. Parabéns, Carolina, muito obrigada a todos.